Viajar pela Escandinávia é caro? Efetivamente, os valores que aqui são praticados para os artigos que compramos no supermercado, as portagens, alguns parques de campismo são bastante mais elevados do que aqueles que podemos encontrar no sul da Europa. Mas ainda é possível viajar pela Escandinávia e ir equilibrando o orçamento. Há muitos locais como este onde estamos hoje, numa cidade que eu não lhes vou dizer o nome, mas que aparece aí no ecrã, e vocês vão tentar ler. Encontramos um lugar para estacionar, grátis, pode-se estacionar aqui 7 dias, tem uma área de serviço com todos os requisitos mesmo ao nosso lado, a cidade é bastante agradável e equilibra o orçamento, porque podemos ficar 1, 2, 3 dias por aqui, passeamos e, enfim, o orçamento, como eu disse, é aqui equilibrado. O local podia ser mais charmoso, podia ser mais agradável, é um parque de estacionamento onde os habitantes locais vêm guardar as suas autocaravanas. Mas isso não nos impede de passar uns dias e umas noites bastante agradáveis por este sítio. Como vêem, viajar para a Escandinávia pode ser que tenha um valor elevado, mas com atenção, com cuidado, é possível. E mesmo aqui ao lado, temos uma estação de serviço de combustíveis que vende LPG. Aqui chama-se, não é GPL, é LPG. E pode ser interessante para quem vai partir para o Grande Norte, uma boa oportunidade para encher os depósitos. Vamos sair da área de serviço e visitar esta cidade fundada em 1680 por decreto real de Carlos X, para servir de base à frota sueca. As bicicletas, nossas grandes aliadas nesta viagem, davam muita comodidade a este passeio. Imensas são as histórias que estes cais encerram, tanto que desde 1998 estão inscritos no Património Mundial da Unesco. Viemos descobrir a Igreja do Almirantado, toda construída em madeira, como muitas das construções suecas, e curiosamente assentava sob um túnel ferroviário. Mais à frente encontramos outra curiosidade, o primitivo bairro dos operários dos estaleiros. E o que mais nos impressiona é que todos estes lugares históricos estão cheios de vida. As casas são todas elas habitadas. Continuávamos o nosso passeio agora pelas ruas da cidade moderna. A Cristina conduz o barco. Oi, o mar está Dirija agitado. não. Está agitado o mar. Mais à frente vamos visitar uma igreja católica que depois da reforma iniciada por Lutero se tornou numa igreja de culto evangélico. Um café dentro da igreja não devem achar estranho. Estes locais hoje são espaços onde a vida acontece. Ganharam uma nova dinâmica social. Acabámos por passar o resto do dia visitando esta cidade que, devido à sua grande história marítima, acolhe grandes competições de vela internacional, regatas de grandes veleiros, como por exemplo a Catiçar. Mas esta não é uma vida de marinheiros, mas sim de autocaravanistas. Pela manhã estava na altura de irmos fazer uma das mudanças técnicas, num local muito próximo do estacionamento. Esta é a vida do autocaravanista, uma vida difícil, pá. As pessoas pensam que isto é fácil, mas não é. Muito trabalho, muito esforço, muita dedicação. Estar aqui a encher o depósito. Como eu disse há pouco, ainda se encontram áreas aqui na Suécia com entrega. Esta tem tudo o que é necessário. Mudar a sanita química, um bom posto de águas, o esgoto para as águas cinzentas impecável, com uma vista espetacular aqui sobre o mar. Neste caso não é mar, é uma entrada de rio, um fiord. Mas... puseste um depósito de 200 litros na autocaravana. Isto nunca mais acaba de encher. O tanque acabou por ficar cheio e estava na altura de voltar à estrada para continuarmos a nossa viagem pela Escandinávia. Conforme vamos percorrendo as estradas da Suécia e subimos em direção a Estocolmo, vamos apercebendo das diferenças que podemos por aqui encontrar. A diferença está nas casas, é que são todas feitas de madeira. Pelo menos a grande parte, olha, sinal de alarme, tenho que ir devagar. As casas são todas feitas de madeira e pintadas de vermelho, de um tom ocre.
parecem quase de brincar. É engraçado porque faz lembrar um pouco as estradas americanas. As casas americanas também são feitas assim no interior, fora dos grandes centros urbanos, são feitas em madeira, exatamente como estas podemos encontrar aqui pela Suécia. Aqui o que tem é diferente, é que tem muito verde. Nós estamos a percorrer as estradas e não há areia, não há alabermas, é alcatrão e erva. Chegou ao seu destino, que fica à sua esquerda. E o nosso destino deste dia era a cidade de Kalmar, com um local de estacionamento para autocaravanas mesmo no centro urbano, mas sem qualquer tipo de serviços. 24€, 24 horas, eletricidade incluída. Podíamos usufruir dos serviços sanitários da Marina, mas para a autocaravana não havia qualquer tipo de serviço. Pode parecer caro, mas já vão ver porque é que não o consideramos. Estávamos estacionados, rodeados de vida selvagem e junto a um dos castelos mais belos da Suécia. Por ali tudo acontecia a escassas centenas de metros. Os jardins que rodeiam este castelo são absolutamente espetaculares. Pela sua posição estratégica, este castelo durante 5 séculos foi considerado o mais pulsante de todo o território. As suas fortes paredes encerram muitas histórias. Por aqui, em 1397, foi firmado um tratado que unia os reinos da Suécia, Dinamarca e Noruega. Muitos séculos se passaram e hoje a grande parte da fortificação data do século XIX. Mas vamos começar a visita. Por aqui, todas as pessoas que trabalham estão vestidas à época, o recepcionista e mesmo quem toma conta das casas de banho. É muito agradável quando nestas visitas encontramos apoios que nos possibilitam compreender a sua história ou mesmo como era o cotidiano da vida nestes castelos. Aqui uma exposição sobre a perseguição às mulheres na Idade Média acusadas de bruxaria, factos que nos fazem refletir sobre a existência humana. Mais à frente, uma das cozinhas que serviam o castelo e onde a Cristina logo ficou curiosa por todos os acessórios que aqui eram expostos. Engraçado. Os legumes que tinham. Depois ainda ficou a refletir sobre qual a indumentária que mais gostava e mais à frente... é muito mais alto que o outro. Esse gajo era não. Que eles chegaram, tem que pôr o não numa batalha. Este era para atacar as partes baixas, sabes? Felizmente que a Cristina é entendida nestes aspectos militares. E por aqui compreendíamos como as paredes eram revestidas a madeira, de maneira a dar um pouco mais de conforto aos seus habitantes. E já que tínhamos passado pela cozinha, estava na altura de nos sentar à mesa para iniciar o banquete. Como o senhor do castelo não estava presente, o banquete acabou por ficar adiado e a comida arrefeceu. Mas tudo isso não nos impediu de ir visitar a igreja, que não mostra qualquer santo, pois que se trata do culto protestante. A nossa estadia pelo castelo iria terminar com a visita a uma das salas mais interessantes. Fazia parte dos aposentos privados do rei. Aqui há uma porta secreta. Aqui basta abrir, isto vai dar a um quarto real daqui do castelo. Ainda ficámos a conversar com um dos elementos que por ali habita e continuaríamos agora mergulhando no mundo tenebroso. O mundo das trevas da Idade Média que, como vimos anteriormente, nos falava sobre a perseguição a mulheres acusadas de bruxaria. Mundos em que mitos e lendas se misturavam e em nome de uma qualquer igreja se cometeram atrocidades terríveis contra alguém que procurava ser diferente. Estas mulheres perseguidas e brutalizadas acabaram por ser julgadas num acto sumário e condenadas à fogueira. Felizmente por ali apareceu alguém para nos conduzir para outros mundos. E no pátio do castelo fomos encontrar uma das cozinhas reais, que só era usada quando o rei estava presente no palácio. É sempre interessante quando se dá vida a estes espaços.
Tornam-se máquinas do tempo que nos fazem ir para outras épocas e compreender como a vida humana foi evoluindo ao longo dos tempos. E logo aqui, focando um aspecto que para nós é tão grato, a culinária. A visita ao Castelo de Calmar foi de facto algo surpreendente nesta viagem. E se um dia por cá passarem, não percam um passeio junto às suas muralhas. Porque se o castelo é muito bonito por dentro, podem ter a certeza que o seu envolvimento é algo surpreendente. Deixávamos o castelo e agora iríamos visitar outro local surpreendente nesta cidade de Calmar. O seu Museu Marítimo. Fica junto às docas e é quase todo ele dedicado ao resgate do navio almirante da frota sueca, o Kronan. Este navio da Esquadra Real afundou-se durante uma batalha em que foi obrigado a fazer um movimento brusco que ditaria o seu fim trágico. Na exposição ficamos a compreender como se organizava a vida a bordo, sempre com a ajuda do Google Tradutor. E segundo parece, foi assim que as coisas aconteceram. Terá sido este virar de bordo brusco que provocou um desequilíbrio no barco, a água entrou para as escotilhas dos canhões e pouco depois adornava. Só serão salvo 42 das 800 pessoas que seguiam a bordo, até porque depois uma explosão destruiu o barco. Acabaria adormecido no fundo do oceano, até que alguns séculos mais tarde, numa grande operação de resgate, se pôde recuperar grande parte do seu espólio. 70 placas de estanho foram recuperadas até. Mas regressemos ao século XXI, até porque estávamos num dia de sol esplendoroso. E a Suécia, digamos, esta cidade de Calmar, tinha mais para nos oferecer. Vamos passear pela cidade velha e até acho que este nome não está muito bem aplicado, porque se de facto os edifícios são históricos, alguns com séculos de existência, estão todos muito bem preservados e mantém uma atmosfera muito agradável. Basta dizer que todos eles estão cheios de vida. Depois passamos por uma das portas das antigas muralhas que circundavam a cidade e vamos procurar uma esplanada para saborear o fim da tarde. Acompanhados pelas papoulhas orientais, este dia chegava ao fim. Mas um novo dia certamente irá surgir. Até porque a nossa viagem vai continuar agora com outros destinos. E nós vamos continuar a viajar juntos.